Bom dia a todos, hoje estamos aqui para mais um videocast, o nosso projeto da Educação Médica Continuada dentro da BOL. E hoje eu, Georgiana, junto com a Sandra, estamos aqui representando a Educação Médica Continuada e com um convidado muito especial para mim, um amigo, o Eduardo Lopes. Eduardo, ele é o presidente e fundador da Red Belt, que é uma empresa especialista em segurança cibernética. Hoje a gente vai fugir um pouco dos temas um pouco tão direcionados para a medicina. Vamos falar um pouco dessa parte virtual. Du, se apresente e fale um pouco aí de você, da empresa. O que você faz? Maravilha, gente. Primeiro, obrigado pelo convite, Gior. Agradeço muito, de estar aqui com vocês. Sandra, prazer conhecê-la também. Sim. Muito obrigado. Você que está nos ouvindo, obrigado também a participação, a presença. E hoje a ideia é sair um pouco também desse nível técnico da área de cibersegurança e entender como que segurança conecta com a área de saúde e tantas outras áreas, né? Uhum. Basicamente, a Red Belt, eu fundei ela há 16 anos atrás. Éramos bem especializados em testes de invasão, testes de vulnerabilidades. Então, quando vocês vão contratar um sistema de prontuário médico, será que aquele sistema é seguro ou não? Então, era esse trabalho que nós iniciamos lá atrás. E hoje estamos aí com mais de 200 colaboradores, atendendo os mais diversificados segmentos. E quando a gente fala de segurança cibernética, segurança digital, todo mundo, a primeira visão que vem é hackers, invasão, sistema financeiro é mais olhado do que de saúde, mas uma informação muito importante para todos nós aqui que estamos ouvindo é que o dado de saúde hoje, ele é pelo menos 10 a 15 vezes mais valioso que o dado financeiro. Então, vamos dar um exemplo muito claro. Sandra, se você cai em um golpe, todos os seus dados que estão ali expostos na internet ou algo do tipo, e é financeiro, cartão de crédito ou algo do tipo, ele tem um valor de 10 a 15 dólares, tá? Quando a gente olha para o mercado negro. E quando eu estou falando dos seus dados de saúde, eu estou falando de 150, 200, 220 dólares, que é onde o valor vendido no mercado. Então, o que a gente faz é entender um pouco, desse mercado negro, desse mercado de cibersegurança, e proteger empresas, proteger desde indústrias farmacêuticas, grandes indústrias, e aí nós estamos falando de Eurofarma, CIMED, Biolab, a laboratórios, a hospitais e um pouco desse mundo. Acho que o objetivo é a gente bater um papo sobre isso. Porque super obrigada por estar aqui com a gente, acho que vai ser super rica essa discussão, né? E para alertar todo mundo, a gente sabe disso, mas a gente não sabe tanto, né? Então, eu queria saber duas coisas, na verdade, claro. Assim, por que esse universo da saúde é mais importante, mais relevante do que o financeiro, e o que é exatamente esse universo, sabe? Assim, o que tem por trás que a gente não consegue enxergar e como isso categoricamente funciona, assim? Que é, acho que quantificar, né? Qualificar o que é esse dado. Quando a gente fala de um dado financeiro, e hoje nós estamos falando de cartões online, digitais e várias outras formas de segurar os nossos dados financeiros. Se alguém clona o seu cartão, se alguém tira foto dos seus dados, vai fazer uma compra na internet, os seus dados financeiros estão atrelados a um cartão, a um número, correto? Então, se aquele número é vazado ou alguém consegue roubá-lo e você percebe, você vai entrar em contato com o banco, vai pedir para estornar aquela compra, cancelar, e aquele número que foi roubado, ele mudou, ele não existe mais. Então, a gente fala que o dado financeiro roubado, ele tem uma pequena vida curta, né? De fato, ali uma pequena forma de utilizá-lo. Uhum. Já o dado de saúde, seu, meu, de todos nós que estão nos ouvindo, é um dado que ele é vitalício, por assim dizer. Ele é poucamente modificado, talvez. Uhum. Então, eu obter o dado de saúde sobre alguém, eu não estou só pegando dados do cartão de crédito. Estou pegando o nome completo, data de nascimento, CPF, histórico médico completo, talvez eu tenha alguma doença grave ou não, algo sensível, algo que eu não queira expor. E aí, quando a gente fala dessa venda desses dados, por que ele é tão mais visado? O que eu vou poder fazer, talvez, com os dados da Georgiana, por exemplo? Não muita coisa. Mas, se eu perceber que ela passou pelos maiores laboratórios do Brasil, se eu perceber que ela passou pelos maiores hospitais do Brasil, e os dados vazaram por esses hospitais ou laboratórios, eu posso extorquir esses laboratórios. Olha, eu estou com os dados da Georgiana e de mais milhões de outros pacientes, e para eu não divulgar isso, que vai denegrir sua imagem, que vai denegrir a imagem dos seus pacientes e daí em diante, eu preciso de tanto, eu quero tanto. Então, há muita extorsão por trás. Entendi. Então, ele faz uma
coação, né? Então, é como se fosse assim, ele né, inibe, né, a pessoa em pró da proteção dos dados que ele tem da pessoa, né? Exatamente. Tá. E aí você tem golpes também sobre tanto de exames, que eu recebo, né? Vamos supor que eu tenho os dados em posse de alguém. Eu consigo pedir e me passar pela Georgiana, pedindo talvez remédios, algo extremamente sensível, tentar vender isso de alguma forma, e aí acaba sendo... Eu começo a pegar esses dados dela, que é de saúde, algo do tipo, e não só falar que é de saúde, porque eu começo a colocar qualquer tipo de informação. Então, 90% dos dados que alguém olhar, fala, não, são dados válidos da Georgiana. E os outros eu posso começar, que a gente fala de resquentar os dados antigos. Então, sempre eu começo a monetizar em cima desses dados. Então, acaba sendo algo bem, bem sensível. E é possível, hoje em dia, a gente ter um sistema, assim, 100% seguro ou mais próximo disso? Quais que são as dicas que você dá, assim, pra gente? Excelente. A gente sempre fala que não existe no nosso segmento bala de prata. Isso, por um lado, é bom, quer dizer, nosso mercado nunca vai acabar, né? Por assim pensar. O ruim é que você não tem vida, no bom sentido, né? Então, um exemplo muito prático. Hoje nós funcionamos 24/7, literalmente, né? Vocês sabem muito bem a parte de plantões e coisas do tipo. Nós tratamos em torno de 180, 190 mil alarmes por mês, que a gente precisa analisar, responder, que são tentativas de invasão. E naquele momento que eu estou olhando para isso, eu estou falando da gente estarmos olhando para as maiores empresas do segmento de saúde, do segmento financeiro, e mesmo elas não estão seguras. Então, de fato, não existe um ambiente 100% seguro. O que existe, gente, que aí pode ser uma surpresa para todo mundo, 90% da responsabilidade de uma informação estar segura ou não é nossa. Pô, Edu, como assim? Eu acabei de contratar ali um sistema de prontuário que ele foi invadido. Possivelmente, há uma grande chance dele ter sido invadido, seus dados obtidos e coisas do tipo, não porque ele é frágil, e sim porque os seus dados são frágeis. Um exemplo muito claro, aí uma pergunta para vocês, e aí se vocês quiserem responder com sinceridade, fiquem à vontade, vocês duas utilizam sistemas ali na área de saúde, prontuário e daí em diante. Qual é a chance de 0 a 100%, de vocês utilizarem a mesma senha para esses mesmos sistemas e também essa mesma senha para o e-mail pessoal de vocês, talvez para uma senha de rede social, qual que é? É grande. Não, é o que eu faço. Alta, né? Eu tenho a minha senha que é para coisas pessoais e para coisas profissionais, mas é basicamente a mesma É a mesma senha. senha. Aí vai mudar talvez uma variável. No bloco de diferente. notas do celular. Exatamente. Isso, né? Quando não anota num papelzinho ali, aí falando, depois eu guardo isso daqui, eu deleto, eu apago, eu rasgo, algo do tipo. Então, quando eu falo que essas senhas de vocês, um exemplo muito claro, não é diferente, deve ser diferente talvez um número, um ano, um arroba no meio, mas tá na frente, sabe? Vocês estão mudando só de lugar. Para um atacante que já tem uma senha de vocês, ele fazer essas variações, a gente tá falando coisas de minutos. Tá, é muito fácil, né? É muito fácil. Então, um exemplo outro que aconteceu recentemente, há 2 semanas, na verdade, semana passada, a gente notificou todos os nossos clientes, todo mundo, quer dizer, grande maioria das pessoas, receberam pelo WhatsApp, como se fosse também um robô do próprio WhatsApp, para você baixar um arquivo zip. E aí o texto ele poderia dizer que é sobre o seu imposto de renda, sobre uma multa ou algo do tipo. Qual que era o objetivo de você baixar um arquivo zipado no celular? Era para infectar o celular? Não. Muita gente utiliza o WhatsApp Web no computador. Então a ideia era que você baixasse aquele arquivo, clicasse e aí sim a infecção ia acontecer. O que essa infecção ia fazer? Ela ia ficar quieta ali por trás e tudo que você começasse a digitar dali para frente, ele começava a capturar. Então a sua senha de qualquer lugar que você entrasse, naquele momento ele ia pegar, capturar, e o que ele vai fazer depois? Tentar pegar a sua senha e acessar o seu prontuário, qualquer outra coisa. E aí que está a grande forma dessas falhas, tá? E isso é em qualquer tipo de equipamento, né? Se é computador, se é iPad, isso funciona do mesmo jeito. Difere, da mesma forma. Da mesma forma. Então, porque assim, tudo digital é a mesma coisa. Tudo digital. É claro que tem grande parte, né? As pessoas falam, eu compro o Mac porque eu tenho a facilidade de uso ou porque ele é mais seguro, né? Tem essa visão. A gente tem essa ideia, né? A ideia é o seguinte, existem mais vírus para Windows, para PC, por quê? Porque é a maior quantidade de usuários. Igual existem mais vírus para Android, porque existem maior quantidade de usuários do que de iPhone e iOS, né? Então, esse que é o foco.
E a Jor fez uma pergunta aqui anterior, que eu achei bem interessante. Como que eu sei que um sistema, né, É seguro. é seguro? Um prontuário é seguro? Qual que eu vou contratar? Ou algo do tipo. Acho que uma grande dica que a gente pode passar para todos na hora de fazer a contratação desse sistema de prontuário ou qualquer outro, claro, a gente sempre olha valores também, mas vai fazer uma pergunta muito simples dentro do sistema, tem o segundo fator de autenticação? Ah, tá. Né, o segundo, o famoso Multi-Factor Authenticator e tal, que nada mais é do que quando vocês ativam, assim que vocês fazem a entrada de login e senha, ele manda um SMS para você, para confirmar que você é você mesmo. Sim. Para que serve? Se alguém tiver em posse da sua senha, ele não vai ter esse SMS e vai te proteger. Tá. Então, você fazendo essa habilitação dessa configuração, né, habilitando ela, em qualquer sistema que vocês utilizam, redes sociais, Isso, WhatsApp. E está cada vez mais comum a gente ver isso, né? Então, a gente coloca, não é? Assim, sempre colocar o segundo fator, né? De autorização, né? Isso acaba acontecendo bastante. E assim, a gente sempre falava antes de atacantes, né? Os atacantes. Isso morreu, né? Não são atacantes, são criminosos. Nós estávamos em um evento da Polícia Federal, né, junto com todo o time da Febraban, de bancos e tudo mais, e tinham, né, grandes pessoas ali também do setor de saúde, e depois, acho que 2 semanas após, teve um no Einstein também, que foi bem interessante, onde a preocupação não é mais só de bancos, de fato. Então, quando a gente olha para o nosso sistema de saúde, que é um dos, na minha visão, e aí vocês que têm todo o conhecimento, mas eu vejo como um dos mais avançados. Temos sistemas também ligados ao nosso sistema de saúde extremamente avançados. E a preocupação é os atacantes que antes existiam de fato, que eram lobos solitários, meninos, né, adolescentes, curiosos, morreu. Não existem mais isso. São grupos criminosos, facções criminosas, né, as maiores do Brasil de fato, aí estou falando de PCC e coisas do tipo, ligadas a essa frente. Porque para eles é muito mais fácil eu fazer uma invasão, obter os seus dados de saúde, tentar vender ele, tentar extorquir a empresa que é dona desses dados, ou que ela deveria cuidar desses dados, do que eu ter pessoas na rua fazendo abordagem para roubar celular, para tentar golpe do Pix e coisas do tipo. São coisas maiores, né? Bem maiores, gente, bem maiores, né? Agora, existe distância, né? Porque, assim, esses criminosos, eles estão, assim, alguém pode atacar no Brasil, algum laboratório no Brasil, mas, sei lá, e tá lá na Arábia Saudita, sabe assim? Excelente pergunta. Nós tivemos um dos maiores laboratórios do Brasil sendo atacado 3 vezes. Né? Ele foi atacado e, assim, ele parou, de fato, todo o acesso a prontuário, a exames, resultados, e foi um dos maiores do Brasil mesmo. E o estrago foi muito grande. Depois ele comentou que vidas foram afetadas, de fato, Sério? porque você precisava ter resultados rápidos e literalmente não era nada acessível. Tá. Conseguiram bloquear tudo. O primeiro golpe foi, se eu não me engano, de uma equipe russa, né, que fez esse primeiro ataque. A segunda, coreana, então Coreia do Norte, que acabou fazendo isso. E a terceira, não soube maiores informações se foi brasileiro ou não. Tá. Então, repara que eles não estão olhando mais para países, né? Não existe mais isso. Não existe distância. Assim, qualquer lugar é lugar, né? O perímetro ali acabou e o fato que eles estão atrás é de maior quantidade dessas empresas que estão talvez frágeis para eles entrarem. Aí o que eles fazem? Eles sequestram todos os dados e não deixam vocês acessarem os dados. E é nesse momento que você vai tentar acessar um dado que era para ser acessível, ele pede uma chave ali de criptografia, como se fosse uma senha que você não tem. E para você ter essa senha, essa chave, você tem que pagar bitcoins. Então, por isso que tá vindo ataques independente de qual lugar do mundo. Sim. Sendo que a moeda é digital, bitcoin. Mas que não tem como. E nós falamos de ataques, né, assim, superiores a 10, 15 milhões de dólares. De resgate, né, para pagar. Então, é como se fosse um sequestro que você tem que pagar o resgate, né? Literalmente. E o contato, assim, desses criminosos com quem, assim, como é que é? Vocês? Geralmente nós entramos, tá? Nós já entramos aí de alguns grandes... um que a gente pode falar abertamente que veio a público quando o STJ, né, parou, literalmente, o Superior Tribunal de Justiça, em 2021, 22, até que atrasou não sei em quantos anos o sistema judiciário do Brasil. Eu lembro que eu estava num domingo ali, né, achando que teria meu domingo tranquilo, e aí me ligaram e falaram, a gente precisa de você em Brasília,
você com a sua equipe. Falei, legal, deixa eu, né, amanhã, final do dia. Ele falou, não, hoje. A gente quer você hoje lá, agora. Ok. Juntamos uma equipe, fomos, né, para Brasília. E a hora que nós chegamos lá, a destruição era realmente, era assim, assustador. Era assustador ver o que tinha acontecido. E aí, naquele momento, precisava negociar com os criminosos. E você precisa. E não é um meio de comunicação simples. Vou pegar o telefone, ou ele vai me ligar de um orelhão. Isso não existe mais, né? Então, você entra num chat, na Deep Web, que nada mais é do que um browser, né? Hoje a gente usa Safari, Firefox, Chrome. É um browser diferente, né? Que você entra numa outra internet, que é a internet mais antiga do mundo. É uma internet que antes era utilizada só para troca de estudantes. Né? Estudantes, saúde e forças armadas. Essa internet ainda ela existe, mas é uma internet muito mais lenta, uma internet que você não tem um navegador próprio, um buscador, na verdade, próprio, então é algo bem complexo. E aí você entra ali naquele chat e você não sabe se está conversando com um asiático, com um europeu, você não tem a menor ideia. Se é um senhor, se é um menino, né? E você está ali negociando. Você vê que o dialeto dele, o inglês, na verdade, não é a primeira língua dele. E você negocia para tentar entender. E aí você se põe também naquela posição de vulnerável. Geralmente tem alguém da Polícia Federal, dependendo do nível do ataque, negociando junto com você para te dar dicas. E você fala, olha, isso aqui vai acabar com o meu emprego. Como se você fosse alguém dentro do órgão, né? Sim. Para tentar ganhar tempo, porque além deles não disponibilizarem os seus dados, eles te ameaçam dizendo que eles vão divulgar na internet todos aqueles dados. Então é um duplo sentido de extorsão, né? Tanto para eu ter acesso aos meus próprios dados, quanto a famosa, né? Olha, para eu não divulgar suas fotos, né? Vamos pensar num tamanho menor, preciso de que você me pague tantos R$1.000. Então assim, gente, o negócio virou um mercado. É um mercado extremamente acessível por quem quiser entrar, isso que é o grande problema, né? Quando eu pego dessas grandes facções criminosas, elas estão cada vez mais tentando angariar pessoas, né? Fundos eles já possuem. O retorno, infelizmente, existe. Eles ganham dinheiro com isso mesmo, ganham, né? Eles ganham, né? E no Brasil ainda, você não tem leis que vão supor que vai, talvez, punir aquele que é um laranja. Então, aquele dinheiro passou na conta daquela pessoa e saiu. Aquela pessoa ela não sofre uma penalidade ou algo do tipo, né? Hoje em dia, por mais que consta na lei e tudo mais, a quantidade de laranjas que nós temos no Brasil fica enorme, impossível, né? E aí eu falo para todo tipo de ataque, tá? Sim. Não estou falando só de financeiro, sistema judiciário, saúde, a gente está vendo muito, muito alvo, foco. E a saúde a gente vê muito, quando a gente fala de laboratórios, hospitais, vocês com certeza têm acesso a grandes maquinários, onde é comprado da Alemanha, dos Estados Unidos, da onde for, que aquela máquina que vocês estão operando, aquele sistema e tudo mais, ele não recebe uma atualização. Ele não pode receber uma atualização. Porque se ele receber uma atualização, ele para de funcionar. Então você tem grandes sistemas da GE e daí em diante que eles falam, olha, por trás, vamos supor, é um sistema Windows, mas aqueles updates de máquinas que a gente faz no nosso computador pessoal ou do Mac, esse grande maquinário não pode. Porque eles falam, se você atualizar ele, vai perder a garantia e pode ser que os dados daquele momento não sejam. E duas perguntas básicas, mas que eu acho que fica sempre aquela dúvida. É seguro? Porque a gente às vezes fica em muitos hospitais e acessa a rede Wi-Fi e acaba abrindo um prontuário eletrônico, abrindo um resultado de exame. É seguro acessar o Wi-Fi assim? E mais um ponto, é seguro também a gente armazenar dados na nuvem? Sempre uma dúvida. Excelente pergunta. Respondendo a segunda pergunta sobre nuvem, é seguro se você garantir de novo. A nuvem é segura. Os meus dados foram roubados da Google, da Microsoft. Aí você está afirmando que os dados, que a Microsoft e a Google não é segura. Não, muito pelo contrário. Extremamente segura. Só que é a forma que você armazena suas credenciais para acessar essa nuvem. Esse que é o grande, grande negócio, tá? E tem uma brincadeira que a gente sempre faz, é um site, e aí para quem estiver nos ouvindo também, Have I Been Pwned? Né? Digita no Google ali que ele vai aparecer o primeiro site. E o que ele vai perguntar para você? Apenas o seu e-mail. O e-mail.
E assim, gente, é um endereço de e-mail. Pode escrever e põe lá um check, né, para verificar. Ele vai falar quantas vezes o seu e-mail com a sua senha já foram expostos na internet. Edu, como assim? Culpa minha? Não. Às vezes vocês se cadastraram usando o mesmo usuário, mesma senha, num site de e-commerce, e ficou lá a senha, né? Você nunca mais usou aquele e-commerce, nunca mais acessou, e esse site de e-commerce ele foi invadido. E os dados foram expostos em 2018, 2020, 2022. E aí você olha, você fica com medo. Você fala, opa, então aquela senha que eu usava em 2020, que não é muito diferente da que eu uso em 2025, foi exposta. Tá. Então, assim, gente, a forma mais segura é o MFA. Na hora que a gente olha para esse segundo fator de autenticação, é o que vai, de fato, né, garantir o que você precisa. Quanto ao Wi-Fi, a gente já realiza, né, já realizou muito, hoje a gente realiza muito mais como conscientização em grandes empresas. De ir no local dessa empresa, ou de um aeroporto, ou dentro de um avião até, e subir um Wi-Fi falso. Né, você tem um aparelhinho hoje que é talvez 10 por 10 centímetros, é um quadradinho, onde você consegue emular, ou seja, simular uma conexão de Wi-Fi. A pessoa entra, ela se conecta naquele Wi-Fi e ela pede para você digitar um usuário e senha, para você ser liberado para acessar a internet gratuita. Nos hospitais são assim também, né? Você precisa fazer um cadastro. E grande parte das vezes é um usuário e senha de uma rede Wi-Fi legítima. E pode ser que não. Então, nossa recomendação é aeroportos, hospitais, não acessem. Não acessem. Saiu até uma recomendação da FBI nos Estados Unidos, que depois veio para o Brasil, para até quando você for colocar... Sabe que tem alguns aeroportos que tem para você carregar seu celular? Sim. Mas só USB? Sim. Né? Ou o micro SD, o micro USB, USB-C e tudo mais, que ele não tem o de tomada, de entrada. É só esse plugzinho. Esse plugzinho por trás também pode ter sido modificado. Que aí quando você conecta, ele fala, você quer permitir acesso aos seus dados, né? E você põe permitir. Pronto, ele tem acesso a fotos, a dados, ou o que for. Então, de novo. Ou seja, é pior do que a gente mesmo imagina. É muito pior. E sempre que a gente vai falar de segurança, cibersegurança, vai falar com pessoas especializadas da área de saúde, profissionais da área de saúde, a gente sempre tenta não levar o caos, porque assim, senão você vira, né, o mensageiro vira o mensageiro do apocalipse sempre. Do terror. Mas a ideia eles olham para segmentos de saúde porque são profissionais que às vezes não estão tão familiarizados com tecnologia, com cibersegurança. Sim. E aí a fraude acaba sendo muito mais fácil. Agora, se não tiver esse segundo fator, a gente se não deixar gravado lá a senha no computador, isso facilita um pouco, diminui o risco, não? Ou cada vez que você acessar e colocar a senha, isso é um risco em potencial? Não, o que a gente recomenda é que cada vez você coloque a senha de fato. Tá, não deixe gravado lá. Não deixa gravada, salvar pelo próprio browser, né? Então. Porque se sua máquina for infectada de alguma forma... Tá tudo lá, né? Tá tudo lá. É muito fácil extrair esses dados desse browser. Então, o que a gente recomenda é, de fato, que chegue ali, né, seu login e senha. O lembrar, tudo bem. Não é você colocar ali, me lembra, né? Para uns 2, 3 dias. Sim. Mas o mais importante é o segundo fator de autenticação. Tá. Que chegue o SMS para vocês. Sim, Ou push no Google Authenticator, ou qualquer outro tipo de aplicativo. Tá. É mais importante. Edu, mas aí eu vou ter 50 senhas diferentes? É isso que você está recomendando? Olha... É tipo isso, É difícil, né? Pense o seguinte, gente. Senhas são sempre chatas. Troque senhas por frases. Pense em frases. Frases que você gosta, frases que fazem sentido na sua vida. E a cada mudança de palavra, coloca um caractere especial. Um arroba, um cerquilho. Vai ajudar muito. Só isso daí já ajudou muito. E o que nós chamamos também de cofre de senha. Caso vocês tiverem muitas senhas para serem salvas, não salve no bloco de notas do iPhone. Pois é. Nossa, eu já fiz tanto isso, eu já deletei, mas eu já salvei muitas senhas. Existe programinhas chamado LastPass, KeePass, que nada mais é um cofre de senha. Então você pode salvar tudo ali dentro, só que para você acessar o conteúdo desse cofre de senha, ele pede uma única senha sua. Que vai ser uma senha forte, e ali dentro você entra para copiar e colar suas senhas. E é mais difícil de ser... É muito mais difícil, muito mais difícil. Agora, no computador da Apple mesmo, de vez em quando eu recebo lá, quando eu estou colocando uma senha, ele manda notícia, né? Tipo assim... Sua senha já foi vazada, Já foi, né? Foi vazada. Então, eu meio que ignoro, porque a gente está sempre na correria, né? Porque daí ele pede para, tipo,
muda tudo esse negócio aqui, né? Então eu já O deletei próprio muitas, iPhone mas... mostra Também. inúmeras... Só que assim, para você ficar mais... tem gente que pensa, alguém no mundo tem a senha super parecida com a minha, idêntica à minha, e vazou dessa pessoa. Não. Para o Safari, a Apple, o iOS, o iPhone estar te falando isso, é porque ele fez a combinação do seu e-mail, que você está colocando lá, com a sua senha. Então, assim, a sua senha de fato vazou. E ela está exposta na internet. E para você comprar essa quantidade de senhas, e a gente compra senhas, às vezes, de, assim, 300, 400 milhões de usuários e senhas. Porque tem muitas senhas diferentes, né, que as pessoas vão colocando por e-mail. Eu estou falando de $50, $60. Você tem todo essa E quantidade. assim, você falou até uma dica aí para... Pensa nos médicos que não são tão especialistas aqui, né, Sandra? De você ter um e-mail e que ele pode estar ligado a vários vazamentos. Eu já fiz o teste, esse que você falou, e foi uma surpresa. Eu testei um e-mail, aqueles que a gente tem há 20 anos. Gmail, Hotmail. Um Hotmail, e ele estava realmente, assim, ligado a vários vazamentos. O que você recomenda? Deletar o e-mail ou não necessariamente? Não necessariamente. O que eu recomendo? É um trabalho extremamente chato se for aqueles sites, né? Porque ele vai falar também qual foi a plataforma que vazou ali. Se você está utilizando essa mesma senha e esse mesmo e-mail em plataformas que você utiliza realmente no seu dia a dia, a recomendação entra nessa plataforma e altera a senha o mais rápido possível. Isso garanta... São coisas que a gente usou há muito tempo. O passado, ele vai ser assim, ele não se apaga na internet. O que ele faz, ele vai ficando cada vez mais para trás, mas se você pesquisar, ele vai estar lá. Então, acaba sendo imutável aquela informação, ela não vai ser mais alterada. Então, a recomendação se existem na mesma senha sendo utilizada, existe, altera dos novos lugares que você for fazer. Eu sou profissional da saúde, sou médico, e eu não sei nem ativar esse segundo fator de autenticação. Pede uma ajuda, seja para alguma profissional, outro profissional, secretário, quem for, secretário, para falar assim, olha, eu preciso, né, ativar o tal do segundo fator, como que eu faço? E essa pessoa vai ajudar a fazer isso, é bem simples, geralmente é um clique, e aí é feita a configuração. E é uma dúvida que eu vejo muito, assim, não só a questão do WhatsApp, o quanto que ele é seguro, porque a gente, querendo ou não, acaba... conversando muito com o paciente pelo WhatsApp, divulgando resultados de exames, até por uma questão de sigilo. Qual que é a segurança do WhatsApp? Excelente pergunta também. É uma segurança quase que inquebrável, tá? É claro que eles fazem vários programas que eles chamam de bug bounty, eles pagam milhões para quem descobrir vulnerabilidades. Então, no WhatsApp, né? No WhatsApp. Então, quando a gente recebe a atualização do WhatsApp, geralmente ela não está... Às vezes ela pode estar encoberta de novas funcionalidades, mas geralmente é falhas de segurança que foram corrigidas. Mas voltando, é quase que inquebrável. A recomendação para quem utiliza web WhatsApp, ou seja, o WhatsApp no computador, aí sim você está exposto a maiores formas de estar ali fragilizado com alguma frente. Mas, de novo, dentro do MF do WhatsApp também tem o segundo fator de autenticação. Tem. Ativem ele. Gente, a redução de alguém conseguir clonar o seu WhatsApp, ele cai drasticamente. Porque daí precisa da minha autorização, não tem jeito, não tem como ele burlar isso, né? É isso aí. E aí, é claro, né, tem pessoas que acabam utilizando o WhatsApp de forma pessoal e profissional. Né? Uma recomendação que nós damos também se for possível, contratar o WhatsApp comercial, porque ali você está também respaldado por algumas leis. Então te ajuda, né? Te ajuda a falar, não, isso aqui é o meu WhatsApp comercial. Às vezes as pessoas podem querer copiar, mudar o texto. Hoje com inteligência artificial, mudanças de imagens, adulteração, tudo para denegrir. E aí com o WhatsApp comercial, você tem uma trilha de auditoria muito mais factível. E até podendo pedir ajuda para a própria Meta, né, do Facebook, para o que for necessário relacionado ao WhatsApp. Sim. Então, quanto maior respaldo hoje em dia, é melhor para nós. Sim. A minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade, assim, como é que você entrou nesse mundo, assim, o que te atraiu, assim, como é que você chegou nisso aí? Olha, comecei muito cedo, ali com meus 12, 13 anos, quando a gente recebeu o primeiro computador, eu com meus 11 anos, a entender como que ele funcionava. A fuçar, quebrar, claro, né, e... A brigar com os irmãos também, né? Porque era um computador para dividir em 3 irmãos, e aí quando eu quebrava ninguém podia mexer, aquela coisa toda.
E aí eu fui fuçando para tentar entender como que aquilo funcionava. Não só receber pronto. E aí eu comecei a aprender a programar, a programação. E nessa parte de programação, eu comecei a entender sobre fragilidades, sobre vulnerabilidades. E aí você vai ficando mais mocinho, né, adolescente. E aí na escola tem aquelas redes. Aí tem o Mirk, que era um famoso antigo bate-papo. E aí tinha aquela paquera, que você queria saber com o que eu estava conversando, vice-versa. E amigos pedindo ajuda. E aí você começa a entender um pouco desse mundo, por curiosidade. Tá. E aí teve uma vez que eu fui hackeado, eu mesmo fui hackeado, né? Era o Windows 95, se eu não me engano. E eles fizeram o logo do Windows 95 afundando, né? Como se fosse o Titanic na época. E eu falei, como que eles fizeram isso daqui? E a partir daí eu comecei a ir para esse lado de tentativas de invasão e consegui, né, ter êxito. E o que eu fazia era, achava vulnerabilidades, conversava com algumas empresas antes, eles não entendiam nem o que eu estava falando, porque eu ligava de um orelhão, né, perto de casa. E eu recebia uma atualização meio que formal ou informal por telefone, ok, pode testar, mas ele devia falar assim, não, um adolescente aqui me ligando, falando que vai achar uma falha no meu sistema. Falha no meu sistema. E aí deu certo, né? A gente conseguiu, eu consegui, né, na época, foi com uma empresa tipo processamento do Rio Grande do Sul de dados, algumas faculdades de São Paulo, alguns bancos na época, e eu perdi a cartinha de recomendação. Porque eu estava lá com meus 14, 15 anos. Na minha cabeça era, quanto maior quantidade de cartinhas de recomendação que eu tiver, pode ser que eu consiga um emprego, né? Porque sem histórico, sem nada. Sim. E numa dessas daí, uma empresa de São Paulo, né, chamada Host Media, de hospedagem de site, falou, quantos anos você tem? Eu falei, 15. Nossa. Aí ele falou assim, sua mãe sabe o que você está fazendo? Eu falei, não, mais ou menos, tal. Ele assim, deixa eu falar com ela também. Eu falei, não, ela vai me matar, tô ligando de um orelhão, tal. E aí ele me convenceu a conversar com a minha mãe. E a minha mãe conversou comigo e falou, o que você está fazendo? Eu expliquei. E ele falou, liga para ele de novo. Aí eu falei, o que eu queria, na verdade, era um trabalho, né? Porque eu justificava quais eram as falhas e passava o que era feito para corrigir. Tá. E nesse êxito eu recebi essas cartinhas. E ele falou, mas você quer o quê em troca? Eu falei, eu quero ser contratado. E eu arranjei o primeiro emprego ali com 15 anos, já fui para essa área 100%. Caramba! Mudei para São Paulo com os meus 21. E aí 22 eu montei ali a empresa, né? 22, 23 anos eu montei a empresa. Tá. Você trabalha, ou seja, a vida toda, né? Que você... A vida toda nesse negócio. Né? A vida toda. Modéstia à parte, mas é autodidata e é muito bom, né, Sandra? Quando a pessoa é boa no que ela faz, né, se descobre aí, né? Foi uma descoberta total e um amor, né? Até que quando a gente, indo mais pro lado empresarial, que vários fundos vêm para tentar fazer investimentos, ou comprar, ou aquela coisa, fala, não, gente, aí eu preciso, né, dividir o pessoal do profissional, porque o amor pelo que eu faço, pelo que a gente criou ali, né, 200 colaboradores de fato, né, uma grande família, comunidade, você pensa em se desfazer, você fala, não consigo, isso aqui é o resto da vida. Então você pegou toda a mudança, na verdade, assim, desses hackers que agora são criminosos, né, então Exatamente. Você viu a diferença, né, e a dimensão disso aumentou, assim... Mas praticamente, em todo lugar, agora nós estamos até inclusive no mês de cibersegurança, né, onde essa semana e as próximas semanas, onde todas as empresas, independente do segmento, elas fazem essa conscientização, que é muito o que vocês estão fazendo aqui hoje também. Sim. E a gente começa a reparar que mineradoras, né? Eu estou indo para Araxá daqui 3 semanas, numa mineradora que vai fazer uma semana de conscientização para todo mundo. Mas o que tem a ver uma mineradora, né? Com isso? Terras raras, aquela coisa toda. São alvos também. Então, se tornou um negócio, como eu falei, lucrativo. É um novo... tipo de crime que infelizmente está acontecendo. Infelizmente nós também estamos sempre correndo atrás do próprio rabo ali, né, um passo atrás, porque enquanto eu preciso proteger uma grande indústria, né, farmacêutica, por exemplo, com vários sistemas, várias plantas, vários vendedores, e aí você tem órgãos de saúde brasileiros ligados diretamente a essas indústrias para controlar remédios de HIV, por exemplo. Tudo isso tem sistemas separados, conectados. Então, assim, é uma infinidade de frentes para você olhar. O atacante, do outro lado, o criminoso, ele só precisa achar uma vulnerabilidade, uma brechinha. Aquela empresa tem 6 mil colaboradores. Legal, ele precisa saber um usuário e senha que foi vazado. Que é a mesma senha que ele usa no e-mail pessoal é a mesma que ele usa no e-mail corporativo. Acabou. Dali ele faz um login e senha válido, né? Porque você não identifica como alguém tacando uma pedra na sua
no seu vidro, na sua janela. Sim. É alguém entrando pela porta da frente com a sua chave. Não dispara alarme, porque ele tem a senha, porque é um usuário de senha que ele tá entrando. E ali dentro ele começa... E por isso que a gente vê também, hoje em dia, os hospitais estão cada vez se mobilizando para nós médicos, às vezes você tá lá fazendo cadastro, depois de 2, 3 meses, você precisa renovar sua senha. Aí você põe uma senha lá, aí aparece a opção, essa senha já foi utilizada, ou essa Outras 3 senha não vezes. pode. Você tem que usar não sei quantos caracteres, não pode ter número em sequência, não pode isso. Então, os próprios serviços também já estão melhorando para não acontecer isso, para um usuário não ir lá e cadastrar uma senha que ele usa, uma senha muito fácil. É sempre forçando, né, o colaborador. Isso. A gente fala que, até é uma frase que eu não gosto muito de usar, mas o mercado usa muito, que é o elo mais fraco dessa corrente de segurança dos dados, desse nosso mundo digital, somos nós mesmos, né? Porque a gente vive de humor, nós somos pautados em emoções. Sim. E aí, se eu tô num dia diferente ou distraído ou algo do tipo, e alguém me liga falando que tal pessoa foi sequestrada, eu tô sujeito, suscetível a esse tipo de ataque. Então, me gera uma insegurança maior. E aí, quando eu tô falando de sistemas, não. E uma curiosidade de um estudo que a própria Microsoft soltou. Se a empresa te obriga a mudar a senha a cada 2 meses, 3 meses, há uma chance maior de você criar uma senha frágil do que aquela que não te obriga, mas te obriga a primeira senha e única que você for criar, ela ser bem complexa. Sim, tá. Porque quando você fica trocando a senha o tempo todo, você fala, essa daqui eu não aguento mais. Não, mas essa daqui era forte. Não, mas essa daqui não sei o que. Aí você começa a facilitar. Bem e é sempre um detalhe. Assim, né? E é sempre um pequeno detalhe que muda. Bem assim, pensado, eu não tinha pensado Ou nisso. se colocar o segundo fator, né? Se colocar o segundo fator Acabou. É muito mais... porque isso a gente é o tempo inteiro, assim. Você vai entrar de novo no hospital, muda, você tem que colocar quase na agenda, no calendário, para você não mudar antes. E aí temos sistemas novos, né? Com facial ou com digital. E tem muitas perguntas, mas é seguro? É mais seguro, bem mais seguro. O facial é bem mais seguro. Bem mais seguro, né? O digital também, extremamente mais seguro, né? Hoje você já consegue atrelar algumas senhas com o seu digital, se o seu notebook tiver digital, alguns browsers, Chrome, Firefox, ele já tenta, né? Fala, você não precisa mais digitar sua senha, quer gravar ela com a sua digital? Você fala sim, e ele tem essa funcionalidade. Então estão vindo coisas aí para facilitar nosso dia a dia desse mundo digital, né? Não é só caos, né? Temos bastante caos acontecendo, mas a ideia é que venham também tecnologia para nos ajudar. Porque é dessa a ideia, né? Já que está inteligência artificial, toda a tecnologia, a gente está no boom das tecnologias, tomara que isso aí tudo ajude, com certeza. E o Brasil, ele está em que posição no ranking aí de sofrer ataques, sofrer fraudes? Na América Latina é o primeiro, tá? E aí quando ele fala, esses estudos, quando pega a América Latina é mais escala, então tá pegando México também, tá? Caribe e tudo mais. Somos o primeiro a receber ataques. Por quê? Porque o Brasil, se vocês forem ver, nas redes sociais do mundo, nós somos os primeiros usuários em Facebook. Nós somos os primeiros usuários em Instagram. Que é uma curiosidade. Às vezes você vê artistas globais, influenciadores americanos, fazendo textos e mexendo com a população brasileira, no bom sentido. Porque a hora que a gente foca em alguma coisa... meme para todo lado, né? O brasileiro é uma coisa a ser estudada. Então, nós, de fato, somos os primeiros. Nós também temos reconhecido mundialmente o sistema financeiro mais avançado do mundo. Quando a gente fala de cartão de crédito, isso daí há anos atrás não existia nos Estados Unidos, né? Então, o Internet Bank, o Pix... mas existe Pix em outros lugares do mundo. Não é na mesma agilidade, não é na mesma rapidez. Então, nós estamos sempre à frente. E por estar à frente, nós também chamamos bastante atenção. E é claro, quando esses grupos russos, coreanos, chineses, começam a ter ataques bem-sucedidos e pagos, eles conversam entre si e aí a gente vira alvo. Né? E vários, você que deve saber, sem precisar citar nome, vários foram pagos. Vários foram pagos, gente. Que não teve jeito mesmo, foram pagos. Porque às vezes quando eles fazem essas invasões, tem aquela ideia, né? Não, mas eu tenho backup em nuvem. Eu tenho backup em algum lugar, né? Que são os meus dados salvos, né? O histórico daqueles dados. Esses dados também são comprometidos, geralmente. Mas é muito mais por uma falha interna, né? Da arquitetura daquela empresa. Então, sim, nós temos conhecimento de tanto laboratórios contra também
hospitais que também foram. Pagaram. Para não terem os dados divulgados. Porque quando você está olhando para vidas, né? Quando você está olhando também para a própria visão referente ao mercado. Porque hoje você também dá um pouco de valor para aquela empresa que é mais segura, né? Que seus dados não foram expostos. Você briga, às vezes, tem pessoas que brigam quando vão na farmácia, não vou passar meu CPF. Tem razão, né? Não precisa passar. E aí você tem aquele carinho pelos seus dados, você tem aquela segurança, aquele zelo, mas você mesmo não cuida. Mas sim, né? Grandes empresas já sofreram, já pagaram, e não vejo que vai diminuir, tá? Eu tenho um paciente que ele foi muito engraçado, assim, eu realmente, a quantidade de informações que eu peço para cadastro de prontuário lá no consultório é muito grande. E teve um paciente que falou assim, eu não vou te dar. A única coisa que eu vou te dar é o meu nome. Você já tem meu celular, então você só vai saber meu nome e meu celular. Porque eu não vou te dar nem CPF, nem RG, nem nada mais meu. E daí, aí ele entrou na consulta, porque a secretária, doutora, eu não estou conseguindo cadastrar o paciente. Aí, nossa, mas foi um sermão, assim, mas é por isso, né? Então, ele já deve ter passado por alguma coisa. Igual quando você entra, né, em algum recinto que tem umas regras que você fala, o que é isso daqui? Onde tem regra, tem histórico. Né? Sim, é o que a gente fala, para quem tá traumatizado, para quem tá com esse zelo, é porque já passou por algum ataque, alguma empresa já foi aberta no nome dele, alguém da família já caiu em algum fraude, né, usando os dados dele. Aí eu até por conta dele falei com o meu pessoal de TI, né, eu falei, puta, diminui aí, você colocou muita coisa. É tudo obrigatório, né, deixa alguns dados aí. Alguns dados que não são tão... Endereço, CPF. Tudo, né, a gente sabe dar, tipo, quase a vida da pessoa. Total. Daí com todas as informações, né. É isso aí. Mas muito bom, Du, acho que foi muito boa a nossa discussão, acho que os colegas que vão assistir aqui vão gostar bastante. Fugimos um pouco aqui da prática médica mesmo, mas uma coisa que é muito importante, essa segurança cibernética, que é o futuro, né? É isso, então... Muito, muito obrigado, né, pra gente poder... E a gente sempre fala que qualquer possibilidade que nós tivermos de conscientização dos públicos diferentes é o que vai nos ajudar a diminuir esses ataques, a todo mundo ficar mais tranquilo, porque a hora que a gente olha para esses criminosos fazendo esse tipo de ataque, muitas pessoas olham, às vezes é uma fraude financeira de 2 mil, 3 mil. São valores expressivos, são valores que podem acabar com uma vida. E outra, quando a gente mexe também com o sistema de saúde, é de parar o hospital. Né? Então, tem vidas envolvidas, tem níveis que eles não sabem ou não imaginam que podem afetar. Né? Eles não estão nem um pouco preocupados. Não, são pessoas que não estão... eles não conseguem entender que o mundo digital e o mundo físico nosso aqui é a mesma coisa. O impacto que acontece lá é aqui. Antigamente, tinha segregações bem claras. Hoje em dia, não, né? E é isso que você falou. Um atraso no resultado de um exame pode ser. Exatamente. Pode ser. Pode comprometer muito, né? O que vai... E nós testamos, tá, gente? Num desses laboratórios que foi realmente comprometido, uma pessoa lá da empresa estava para fazer os exames e ela tentou ir nesse laboratório. Ela foi direcionada para outro laboratório. Então, assim, não conseguia mesmo. Então, não é também aquela... mas... Um exagero. Às vezes a gente acha que é exagero. Não, realmente é factível. De novo, Sandra, Joar, muito obrigado pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Nossa, foi ótimo. Espero que tenham gostado também e estou à disposição para que seja um alerta aí para todo mundo, né? Que todo mundo assista aqui, né? E aquilo como a gente sempre termina. Fiquem ligados aqui no videocast, né? Que tem mais aí por Com certeza. Tchau, gente. Até.